MaxiCast apresenta Pod Doctor. Olá, bem-vindos a mais um podcast da MaxiCast. Eu sou Carlos Marinho, contador e jornalista. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você que é da área de saúde e pretende abrir uma empresa. Estou aqui com o time do nosso departamento de legalização e nós vamos conversar um pouco sobre os procedimentos necessários para que você tenha uma empresa legalizada, poder emitir suas notas fiscais e receber o seu faturamento sem correr risco algum com o fisco municipal e federal. Olá, me chamo Caroline Guimarães, faço parte do time de legalização, sou bacharel em Direito e é um prazer estar aqui para ajudar os clientes a tirarem as dúvidas referente à legalização das empresas. Olá, eu sou Júlia, faço parte do departamento de legalização e estou aqui para ajudar vocês. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Cruz, eu faço parte do departamento de legalização. Minha função hoje é ajudar vocês com o licenciamento sanitário e o registro no conselho. Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Pessoal, muito obrigado. Legal. É importante esse tema legalização de empresas, porque normalmente quando um profissional da área de saúde nos procura, ele não sabe exatamente o que fazer, né? Sim. Como legalizar a empresa, o que ele precisa de documento, que informações ele vai ter que nos municiar para que a gente possa ajudar ele nesse início. E lembrando sempre, né, para o contribuinte que nos procura, para o cliente, que a determinação, a escolha do modelo de legalização de empresa é fundamental, principalmente para a escolha da carga tributária. Porque inicialmente, né, ele pode ter um faturamento baixo. E aí, se você enquadrar ele numa tributação errada, logo no início, ele com certeza vai ter uma carga mais pesada, afetando mais o caixa da empresa dele. Exatamente. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para contar um pouco sobre esse processo. Especificamente, vamos falar de legalização de empresas. Então, eu quero bater um papo sobre isso, Júlia. E eu queria que você falasse para a gente assim, quais são as vantagens de um profissional da área de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros, legalizarem uma empresa para prestar serviço? Bom, o médico, ele legalizando a empresa dele, ele consegue emitir as notas fiscais, ele consegue se credenciar nas operadoras de plano de saúde e ele também consegue enquadrar, né, num regime tributário que vai beneficiar ele. Entendi. Ele também pode emitir nota para hospitais e outras empresas da área médica, não é isso? Sim, ele pode prestar serviço para terceiros. Ah, isso é legal. Bom, quais são assim os riscos que você pode contar um pouquinho para a gente, que ele corre se ele estiver num ponto comercial prestando serviço sem uma empresa estabelecida lá, sem ter um alvará de pessoa jurídica para ele prestar esses serviços? Então, se ele for pego prestando esse serviço em ponto comercial, ele pode ser atuado tanto pela vigilância sanitária quanto também pela prefeitura. Ele precisa ter um alvará de funcionamento. Então, é a prefeitura que libera esse alvará para ele. Se ele não tiver, ele pode ser autuado. Entendi. Bom, mais à frente um pouquinho, a gente vai contar para os nossos clientes aqui, para os interessados, né, como é que ele alcança o alvará, como é que ele chega lá, quais são os passos, né, os pré-requisitos para ele conseguir um alvará de funcionamento. Pode? Carlos Marinho, quais são os tipos de empresa que os profissionais da área de saúde podem optar? Então, é legal essa pergunta, né? São alguns modelos e é importante a gente ter sempre esse cuidado quando a gente recebe o cliente, entender um pouco mais do que ele quer realmente, do que ele precisa antes de definir o modelo. Nós temos alguns modelos de registro que são feitos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, chamado RCPJ. São as sociedades simples pura e as sociedades chamadas simples limitada. Na junta comercial, normalmente são as sociedades empresárias limitadas e as SLUs, na Sociedade Limitada Unipessoal. Normalmente a gente registra nesse formato. O que define escolher o RCPJ ou a junta comercial? É o modelo do tipo de serviço. Se a gente recebe aqui médico, é clínico geral, só vai fazer consulta, não tem procedimento, não tem exame, que tipo de sociedade a gente pode recomendar para ele? Simples pura é uma delas, porque é uma atividade com baixo risco. Sim. Ou simples limitada, entende? Então, simples pura, qual a diferença da simples pura para simples limitada? A sociedade simples pura, a responsabilidade do sócio é ilimitada em relação ao serviço que ele presta. Então, se tiver um processo contra ele, esse tipo de processo pode atingir o patrimônio pessoal dele na pessoa física.
né? Já na simples limitada, qualquer discussão judicial por um erro técnico, um erro material ali, fica no âmbito do contrato da empresa ainda, no capital social. A não ser que o juiz quebre essa barreira, esse médico aqui, esse profissional da área de saúde, ele cometeu uma fraude aqui. Então ele pode quebrar aquela barreira do limitada e ir na pessoa física desse profissional, desse sócio, para que ele faça, né, que ele pague realmente pelo prejuízo que ele causou a outra, entendeu? Sim. Depois nós temos a sociedade empresária limitada e a sociedade limitada unipessoal. A sociedade empresária limitada, registrada na junta comercial, normalmente são aquelas empresas que prestam serviços mais complexos. Exames de imagenologia, de ortopedia, de raio-x, entre outros. Empresas que fazem procedimentos médicos como cirurgias, microcirurgias, sim, anestesiologia. Essas empresas, dependendo da sua constituição, do local onde ela foi estabelecida, elas têm a possibilidade de reduzir sua carga tributária federal através de um processo judicial, quando elas são tributadas pelo lucro presumido. É aquilo que a gente chama de lucro presumido hospitalar. Alguns chamam de alíquota hospitalar, esse tipo de coisa. Então existe essa possibilidade. Existe também a possibilidade de ambas as empresas, tanto as registradas no RCPJ como na junta comercial, de recolherem o ISS fixo mensal quando elas estão estabelecidas no município do Rio. Mas aí o que vai acontecer? Dependendo do município onde essa empresa esteja estabelecida, a gente faz uma análise para saber se é possível lá naquele município também a gente entrar com o processo reduzindo a carga tributária municipal. Muito importante que a gente entenda isso, porque, na verdade, esse tipo de escolha a gente pode fazer logo no início da constituição da empresa. É claro que depois da empresa legalizada, existe aí alteração contratual, existem outros procedimentos que a gente pode fazer que vai levar o cliente a ter esse direito. Mas pode acontecer dele perder o passado. Por que perder o passado, né? Porque lá atrás escolhemos um modelo. Aí ele mudou agora, né? E ele poderia recuperar o passado. Como o modelo que foi escolhido não foi o mais adequado lá atrás, ele só consegue recuperar a carga tributária desse momento que houve a modificação para frente. Ele não consegue mais recuperar esse tipo de tributo para trás. Ficou claro para vocês? Sim, Eu acredito que se ficou claro para a gente aqui, também ficou claro para aquele cliente ou para o interessado nesse assunto, né, sobre legalização de empresa. Aí agora a gente batendo um papo sobre isso, né, o que eu falei agora, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Querem falar um pouco? Querem acrescentar alguma coisa? Não, da minha Júlia parte não, Carlos não, não. Carol também não. Júlia, o que é necessário para abrir uma empresa? Eu sou médico, te procurei, falei, Júlia, eu quero abrir minha empresa, não tenho empresa, não sei como é que funciona isso. Ou eu sou dentista, ou profissional da área de saúde. O que eu preciso fazer desde o primeiro passo para eu abrir uma empresa no município do Rio de Janeiro? O primeiro passo é a gente fazer o registro da empresa nos órgãos competentes, né? E para poder fazer esse registro, a gente precisa de algumas informações. Então, primeiro a gente vai fazer uma consulta prévia na prefeitura para poder ver se a atividade que o médico quer desempenhar pode ser feita naquele local, se o endereço está ok, se é um endereço comercial. Então, assim, a gente faz primeiro essa consulta prévia sendo aprovada. A gente vai fazer a viabilidade, onde a gente vai qualificar os sócios da empresa, falar sobre a porcentagem de cada um e escolher a razão social da empresa que vai... Como é que travei? Não, a razão social, né? Porque a razão social, isso, na verdade, é o nome da empresa, né? Isso. Que esse médico tem que escolher ali durante a viabilidade, para que você faça a viabilidade, é isso? Isso. Aí vai escolher a razão social da empresa e aí a gente vai para a parte do DBE, que é o registro dele para poder tirar o CNPJ. Depois desses documentos, a gente tem que levar para o órgão competente. Ou vai ser a junta comercial ou vai ser o RCPJ. Fazendo o registro lá, a minuta é liberada, o contrato social é registrado, libera o CNPJ e aí a gente dá andamento no alvará de funcionamento dele. Dá no andamento no alvará de funcionamento dele, pagando a taxa, né, que a prefeitura gera, ele já tem o alvará de funcionamento, CNPJ e o contrato registrado. Aí vai para a parte das renovações, não. Vai para a parte das licenças. Sim. Essa renovação acontece depois dele existir, né? Depois dele existir. Entendi. Legal, Júlia, muito bom. Alguém quer falar alguma coisa reforçando o que a Júlia falou sobre o registro das empresas, sobre o passo a passo? Não, tranquilo? Vocês não têm nada para falar, para acrescentar? Pode falar, Carlos. É muito bom frisar também que a Júlia falou, na parte do contrato,
os clientes eles lerem tudo direitinho, né, para ver se todas as cláusulas estão corretas, para na hora de fazer o registro, a gente já está registrando aquele contrato de uma vez só, né? Porque às vezes, quando tem muita revisão, esse processo da legalização ele se torna grande, mais longo, em vez de ser uma coisa mais rápida. Então é bom ter essa revisão, né? O cliente aprovar todo o contrato para a gente poder dar andamento no processo. Legal, você sabe que o que você falou é muito importante, né? A maioria dos clientes não querem ler o contrato e precisa ler, ele tem que ler a qualificação dele, ele tem que verificar também se o número da documentação que foi colocado lá, mesmo que aqui, quando a gente faz o contrato, uma alteração, a gente faça uma revisão, é importante que ele revise também. Sim. Então ele vai reconferir, porque ele vai assinar um documento que influencia a vida financeira dele. Então revisar o contrato, revisar uma alteração contratual é fundamental para que a gente possa realmente dar sequência no registro. Mas antes mesmo da gente iniciar esse registro todo, uma das coisas importantes é que o cliente, quando a gente faz lá a viabilidade, quando a gente faz a minuta do contrato social, que todos os sócios têm que assinar o contrato, antes mesmo da gente fazer o registro. Então esse é o passo que antecede o início do registro. Sim. Então a gente fez essa análise, o cliente assinou a minuta, revisou, tá ok para a gente iniciar o processo de legalização. Carlos, fala um pouco para a gente, por exemplo, depois que o cliente legalizou, chegou até essa parte que a Júlia falou, lá no CNPJ, aí, né, que saiu o alvará, não é isso? Isso. Qual é o passo seguinte, né, depois do cliente ter o contrato social na mão, o CNPJ e o alvará? O que ele tem que fazer? Então, logo após o deferimento do alvará de funcionamento, né, da empresa, a gente tem que dar entrada no licenciamento sanitário, que é uma das licenças mais importantes que um estabelecimento de saúde ou qualquer outro, né, eles precisam ter. Né? Após a gente dando entrada nesse licenciamento, tem um período e a taxa do licenciamento ela é gerada. Essa taxa a gente envia para o cliente e assim, é bom frisar também, Carlos, que o cliente ele pague a taxa antes do vencimento, porque aí ele vai estar dando adiantamento no processo, tanto da liberação, né, do licenciamento, para que ele já tenha esse licenciamento lá na clínica, né, caso tenha alguma fiscalização, quanto no conselho, né, do estabelecimento e no CNES. Né? Agora, conta pra gente um pouquinho. Aí ele tirou a vigilância sanitária da empresa. Sim. O que ele tem que fazer na sequência? Na sequência, tem o CNES, que ele pode cadastrar, né, logo após a licença sanitária, e também a gente dá entrada no conselho, no respectivo conselho do estabelecimento. O que é o CNES? O CNES ele é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Esse cadastro ele é obrigatório a todos os estabelecimentos de saúde, tá, no país. É onde o Ministério da Saúde ele vai ter, digamos, ele vai ter informações, né, sobre o tipo de empresa, sobre o tipo de serviço que essa empresa ela presta, né, Então, o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que todas essas empresas estão obrigadas a ter também para estar legalizada, eu quero acrescentar uma questão antes de falar da carga horária, que é o seguinte, né? Atualmente, as prestadoras de serviço de saúde, as seguradoras, a administradora de plano de saúde, têm negado reembolso para os pacientes quando ele vai pedir o reembolso lá com a nota fiscal ou recibo do médico, e esse profissional ou a empresa dele não tem a sua empresa regularizada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Para resolver o problema, basta que essa empresa faça o CNES e o paciente volte ao plano de saúde para pedir um reembolso depois desse registro, né? Normalmente, o CNES leva em torno de 60 dias depois da vigilância sanitária, não é isso? Ele está num prazo de 30 a 60 dias para poder sair o registro. Demorado deveria ser uma coisa mais rápida, ainda mais que é um órgão público federal, né? Ministério da Saúde que fornece essa informação. Eu queria aproveitar também e perguntar a Júlia o seguinte: nós temos clientes da área de saúde, por exemplo, que tem vários empregos. Sim. E o médico tem que estar cadastrado. O hospital cadastra o médico no CNES e ele nem sabe. Exatamente. O emprego público dele, o emprego militar dele, coloca no CNES. Então, a carga horária dele lá já está enorme. E é legal falar um pouco sobre isso. Né, Júlia? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da carga horária, que o sócio, o médico, está obrigado a informar no CNES da empresa dele. Isso. Então, a carga horária do profissional a gente é obrigado, né, a botar essa informação lá no CNES.
Então, o médico ele tem que ter um certo tipo de cautela, né? Quando for informar a carga horária dele, porque existe um limite que o médico possa ter de carga horária. Então, é sempre bom a gente frisar isso, que ele fale pra gente exatamente a carga horária que ele vai ter na empresa dele, porque o CNES ele tem o registro dele em todos os hospitais que ele presta serviço. Entendi. Você vê como é que é importante, né? O trabalho da área de legalização de empresas. E a gente às vezes acha que legalizar uma empresa, todo escritório de contabilidade faz. Por isso existe o escritório especialista e o generalista, né? E mesmo o especialista passa muita dificuldade para legalizar muitas vezes uma empresa, porque a gente lida, né, gente, com vários órgãos diferentes, Sim. com exigências diferentes. Então, nosso país, na verdade, ele podia dar mais certo, né? Não dá mais certo em função do grande, assim, imbróglio burocrático que deveria ser para agilizar, e não é. Mas a gente já leu várias vezes aí que o alvará ia sair em 2 dias, não foi? Sim. O alvará! Mas a empresa só com o alvará está totalmente habilitada a funcionar? Não está. Não. Aí a gente, depois do alvará, vai para a vigilância sanitária. Tem um delay aí que ainda depende do próprio cliente pagar a guia para aparecer Sim, no site da exatamente. prefeitura para liberarem a vigilância. Aí sai a vigilância. Agora tu pega aquela vigilância sanitária e vai dar entrada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que vai levar aí de 30 a 60 dias para te liberar uma licença. E não é só isso. Tem que registrar agora a empresa no Conselho Regional da Classe. Se for médico no CREMERG, se for dentista no CRO, se for fisioterapeuta no CREFITO, se for psicólogo no Conselho Regional de Psicologia, Isso. e assim sucessivamente. Olha quantos órgãos, né? O que seria legal? Que o RCPJ e a Junta Comercial já tivesse esse convênio. Na hora que você dá entrada no contrato social, sair junto. O CNPJ, o alvará, a vigilância sanitária, o CNES, se for empresa de saúde, ele já sabe, já Sim. encaixa. Não é verdade? E, inclusive, o Conselho Regional. Imagine como esse país mudaria se a gente tivesse esse tipo de procedimento ágil, eficiente e eficaz para solucionar esse tipo de problema. Porque é um problema. Fora isso, semestralmente tem que renovar o CNES. Isso. Anualmente tem que renovar a vigilância sanitária. E o conselho. E o conselho. E tem toda uma burocracia. O Conselho Regional de Medicina agora é bastante complicado. É a senha do médico, ele que tem que entrar. Você imagina um diretor de uma grande empresa, o cara cheio de coisas para resolver, ele tem que entrar no site do CREMERG para ele tirar Exatamente. o cargo certificado do hospital dele. Ele tem administrador, tem gerente, tem diretor operacional, ele tem que fazer isso, porque ele vai usar a senha pessoal dele. Pô, faz sentido uma coisa dessa? Não faz. Detalhe, Carlos, o prazo para renovação, né, do CART, antigamente, ele levava um prazo aí de 10 a 15 dias úteis. Atualmente está num prazo de 30 a 60 dias. Você imagina? Bastante tempo. Muito tempo. E outra coisa, informatizou. Sim, era para ser mais ágil. Entendeu? O Conselho Regional de Medicina, estou falando especificamente disso, se informatizou. Aí você dá entrada para tirar um cartão de regularidade. 60 dias é muito tempo. Né? Eu acredito lá que o presidente do Conselho Regional de Medicina precisava rever isso. Tem que ser ágil, você tem que dar entrada num dia e no outro está liberado. Até porque é sistema. Sim. Os dados estão ok. Não pode levar 60 dias. Entende? Porque não existe mais uma coisa como essa. Era mais ágil. Então o que aconteceu? Que informatizou e o prazo se alongou. Muito. Muito. Você imagina, uma coisa assim, surreal. Então não é possível que uma empresa se informatize e o prazo que deveria, né, diminuir para a gente ter a posse de um documento do médico, ele agora aumentou para 60 dias. Realmente é bem complicado. É bem né? complicado. Carlos Marinho, agora vamos falar um pouco sobre regime tributário e planejamento? Vamos sim. Bom, regime tributário e planejamento fiscal, né? Onde é que começa isso? Começa exatamente na opção do modelo de empresa que eu vou constituir. Né? A gente falou um pouquinho já disso, né? Mas existem alguns regimes, por exemplo, muito utilizado na área de saúde, né? É o Simples Nacional, anexo 3 e anexo 5, lucro presumido normal, lucro presumido hospitalar e o lucro real.
A maioria das empresas da área de saúde, de médio e pequeno porte, utilizam os 4 primeiros que eu falei. O Simples Nacional anexo 3 e 5, ou o lucro presumido normal, ou o lucro presumido hospitalar. Lucro Simples Nacional, qual é a diferença entre o anexo 3 e o anexo 5? No anexo 3, quando eu legalizo uma empresa e eu enquadro ela no Simples Nacional, para eu escolher o anexo 3, essa empresa tem que gastar mais de 28% do faturamento mensal dela com folha de pagamento de funcionários e prolabore dos sócios. Ganhei 100 mil. Eu tenho que todo mês, rigorosamente, investir pelo menos 28% em folha de pagamento. Folha de pagamento, contribuição social, tá tudo junto. Entende? Então, se eu gastar 27, eu vou para o anexo 5. Isso significa que a minha tributação sai de 7, 8 para o dobro. Entende? O governo federal ele criou esse modelo Simples Nacional, anexo 3, para tentar ajudar ao aumento de mão de obra empregada, né? Trazendo, né, tirando do mercado as pessoas desempregadas e empregando, né? Mas eu não sei se isso deu resultado. Eu até gostaria que em algum momento, isso não foi criado nesse governo de agora, já é uma coisa mais antiga. Eu acho interessante o anexo 3, sim, porque muitas empresas utilizam o anexo 3. Muitos clientes nossos iniciam com faturamento de 15 mil, 20 mil por mês. Só de prolabore ele tem lá 30%, então ele fica no anexo 3. Aí o pessoal pagando 6%, mas quando você soma o INSS que ele paga do prolabore e volta a dividir pelo faturamento, fica entre 7% e 8% a tributação. Então é uma tributação baixa também para um faturamento baixo. Ah, cara, eu não consigo. Eu me desconectei dos 28%. Meu faturamento aumentou muito e eu não consigo mais entrar nos 28%. Eu estou abaixo disso. Aí ele vai para o anexo 5 do Simples Nacional. É uma tributação um pouco mais pesada. Entende? Se você comparar o faturamento lá de 20 mil reais por mês, no anexo 3 vai pagar entre 7 e 8. No anexo 5, em torno de 15,5%. Então, né? Aí você quer empregar mais, você quer aumentar seu prolabore. Sim. Prolabore é tributável para o imposto de renda e também para o INSS, né? Você aumenta e aí você fica no anexo 3. Mas chega um momento que você não aguenta. Porque a distância é muito grande, entendeu? Acaba se distanciando. Né? Os 28% nem sempre. Às vezes você combina com uma carga, uma mão de obra ali de 28% para 20 mil reais, você consegue funcionar bem. Daqui a pouco você subiu o teu faturamento para 50 mil. Esses 28% aqui, que era na época quando eu faturava 20, já não é mais. Né? Ele vai representar 10, 12%. Então eu vou estar lá no anexo 5, pagando uma tributação maior. E quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Comparar os modelos de tributação com aquele faturamento. Aí a gente vai lá no lucro presumido. Cara, será que em vez do anexo 5, o lucro presumido é melhor? O que é o lucro presumido? O governo, ele presume que as empresas que prestam aquele determinado tipo de serviço naquela categoria têm uma margem de lucro de 32%. Caramba, todo mundo tem 32%, olha só, hein? E aí você vai recolher seus tributos com uma base estimada do governo. No lucro presumido, em média, a pessoa jurídica paga 11,33% de tributos federais. Só que vai depender de um outro tributo, que é o tributo municipal, que é o ISS. Aí temos que saber se ele vai ficar no ISS fixo, 2%, 3% ou 5%. A maioria está no 5%. Então ele está recolhendo 16,33% do tributo. O lucro presumido normal. Isso para uma empresa que fatura até 187.500 no trimestre. Se você superar isso, você também paga um adicional de imposto de renda. Bom, cara, mas então o lucro presumido não é tão bom. Depende. Porque no Simples Nacional também tem uma escala. Cada vez que seu faturamento aumenta, né, você vai mudando de faixa e aumentando a carga tributária. Então essa análise é muito importante. Mas aí a gente vai observar o seguinte, ó, essa empresa da área de saúde, ela faz procedimentos. Ela faz exames de imagem, de anestesiologia. Aí existe a possibilidade dessa empresa ser tributada pelo lucro presumido hospitalar. É uma redução, em média, de 5,4% na carga tributária mensal. Mas para isso, afeta a empresa lá do início, né? Ela precisa ser uma empresa constituída como sociedade empresária limitada. E aí pode-se entrar com um processo judicial, em média leva 1 ano para essa decisão, que a gente vai estar pedindo um enquadramento na alíquota de presumido hospitalar.
E detalhe, que é interessante, que além da gente pedir a redução da carga tributária, a gente pede a devolução do que eu paguei, do que foi pago a mais nos últimos 5 anos. E quando a empresa ganha, que uma grande maioria de clientes nossos aqui já ganhou esse processo, ela recupera um valor de tributo muito expressivo, corrigido monetariamente. Então, para a gente amarrar esse tema, nós temos lá o Simples Nacional, anexo 3 e 5, geralmente é para um faturamento menorzinho no início. Nós temos o lucro presumido normal e o hospitalar. E temos o lucro real. Normalmente as empresas do lucro real, ainda é assim, para valer a pena estar no lucro real, você tem que ter de custo, despesas, mais de 70% da receita. Gasto. Então, se eu faturei 100 mil, eu tenho que gastar mais de 70 para o lucro real ser interessante. E é uma contabilidade mais complexa. Geralmente, os escritórios de contabilidade vão cobrar um valor maior para fazer a contabilidade da sua empresa no lucro real. Não é tão simples. O rigor do fisco é maior, porque ali você vai pagar parte dos tributos com base no seu lucro. Né? Então ele quer saber exatamente que lucro é esse e que despesa é essa que você colocou lá. Bom, isso é o que a gente precisa entender nesse momento sobre regime tributário. Falando sobre planejamento. Planejamento fiscal a gente faz exatamente nesse início aí da empresa, ou ao longo do tempo, né? Existe um outro modelo que nós fazemos muito aqui na empresa, e vocês sabem disso, que é o livro caixa de pessoa física. Qual é a diferença? O livro caixa de pessoa física é o lucro real da pessoa física. E a maioria dos nossos clientes usam os dois modelos. Ele usa uma PJ, tributada no Simples ou no lucro presumido, e também usa o livro caixa, através do nosso sistema Control Cash, que a gente implanta no consultório e determina o faturamento dele lá. Qual é a diferença? Lá na empresa, ele não deduz nenhum centavo de despesa. Ele vai deduzir lá no livro caixa. Mas lá no livro caixa, a gente vai fazer uma contabilidade para ele ali também. E essa é uma contabilidade que dá muito certo. Nossos clientes que utilizam esse modelo, que é a contabilidade mista, PJ e PF, eles têm tido resultados excelentes aí há mais de 10 anos. Sim. E aí, tem outro papo aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais, são as licenças de regularização contínua. São aqueles documentos que a gente tem que renovar semestralmente, anualmente, dessas empresas que estão constituídas. Eu já constituí, já estou com tudo ok. E no ano seguinte, né? O que eu tenho que renovar? Carlos, tá aí. A renovação, a gente tem aí três renovações, né? Que são as mais comuns, que são o licenciamento sanitário, que aqui na cidade do Rio, ele acontece anualmente 30 de abril. Até 30 de abril? Até dia 30 de abril. A gente tem a renovação do conselho, né? No caso seria mais aí do CREMERGE, né? Que ele renova anualmente também, dependendo da data de abertura do estabelecimento. Tá, mas nós temos também o CRO, né? E o CRO, o CREFITO, né? Nós temos clientes também, CRP também, que tem a renovação anual, né? Os outros conselhos também, né? O CRO, ele só renova quando tem alguma alteração. Caso não tenha nenhuma alteração, ele não precisa ser renovado. O cliente só tem que pagar a anuidade, né? Para poder continuar funcionando. O CREFITO, ele também é anual, e o CRP é anual também. Entendi. E a gente tem um que é semestral, que é o CNES. Sim. O CNES a gente tem que fazer essa renovação semestralmente, e caso tenha alguma mudança no quadro clínico, ou também no quadro de horários, ou quadro também de funcionários daquela empresa, a gente precisa ter essas informações para que a gente atualize, né, dentro do sistema, né? Caso a gente atualize sem as informações reais, dá tempo ainda da gente pegar lá e corrigir até o final da competência. A gente tem ali uma competência do CNES do dia 11 até o dia 25 de cada mês. Dentro dessa competência, a gente ainda consegue fazer as correções. Caso venha as informações após o final da competência, a gente tem que esperar abrir a outra competência para poder fazer a correção de acordo como está o estabelecimento. Entendi. Vocês acham que tem sido muito difícil, eu que é aberto para a gente falar à vontade, acham que tem sido muito difícil constituir, legalizar uma empresa, por exemplo, no município do Rio? Não.
No município do Rio é um dos municípios mais fáceis, né? Mais fácil, De né? poder legalizar a empresa. Assim, a gente tem a barreira da consulta prévia, mas quando o local ele tá ok, a atividade pode ser desenvolvida lá, não demora para poder legalizar a empresa. Para ela poder obter um CNPJ e um contrato registrado, depois da consulta prévia pronta, demora no máximo em 5 dias. O médico assina, entrega a minuta pra gente, a gente protocola o processo na junta comercial no RCPJ e um prazo máximo de 5 dias ele já vai ter o CNPJ dele na mão. Ótimo, em 5 dias. Mas aí o processo todo de legalização, em média, nós vamos levar aí quase 60 dias, né? Para obter o CNES, né? E nós estamos falando aqui, mais ou menos, de empresas em ponto comercial. E as empresas que são constituídas na residência do profissional, como aquelas que a gente chama empresas em ponto de referência. Muitos profissionais da área de saúde, na área médica, são rotinas, né? São anestesistas que não precisam ter um consultório. Então, eles podem legalizar a empresa no ponto de referência, que é na residência dele. É demorado também? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se é mais rápido, se não é. Então, o prazo, ele não difere muito de um ponto comercial, não. Entendeu? É basicamente o mesmo tempo que para poder legalizar um comercial, um residencial. Assim, a questão de tirar a consulta prévia no começo, quando a gente faz a pesquisa, então, é um prazo mais curto, porque como é um ponto de referência, a atividade não vai ser desenvolvida naquele local, então a consulta prévia ela é liberada ou é no mesmo dia, ou vai levar 3 a 5 dias para poder ser liberada. Sim. Agora, a consulta prévia de um ponto comercial, ela pode levar de 7 dias úteis a 15 dias úteis. Porque às vezes a prefeitura vai e pede para a gente poder, indefere, né, a consulta e pede para a gente poder entrar com recurso para explicar como aquela atividade vai ser desenvolvida naquele local. Então, assim, o prazo para poder entrar com recurso demora uns 15 dias para poder liberar. Entendi. Então, a gente sempre esbarra nessa barreira, né? Da burocracia, né? Uma coisa que podia ser um pouco mais rápida, ela geralmente demora um pouco mais. Mas é importante esses profissionais saberem que ele pode ter uma empresa tanto no ponto residencial como no comercial. Lá no ponto residencial, um ponto que eu queria deixar registrado aqui é que ele, como ponto de referência, ele não tem direito à redução da carga tributária federal. Para isso, ele teria que estar constituído num ponto comercial. Então, a empresa dele tem que ter uma estrutura mais robusta, tem que estar num ponto comercial, para que ele possa entrar com mais garantias de ganhar um processo de redução do imposto de renda e da contribuição social, que é no caso do lucro presumido. Entendeu? Na constituição das empresas, confecção de alteração contratual, contratos, quais são os obstáculos que você, Carol, tem observado mais nesse tempo que você está trabalhando conosco? Então, eu tô aqui há 2 meses, eu sinto que realmente foi o que a Júlia falou, é a questão da consulta prévia de local. O site, a gente entra no Carioca Digital, protocola essa consulta e às vezes demora bastante tempo para poder ser deferida. E no caso de indeferimento, sim, até recorrer, fazer toda a petição, demora um pouco. Eu acho que é mais essa questão do sistema, né? E fora isso, o cliente entrando em contato com a gente batendo tudo certo, fazendo toda a minuta, ele lendo, vendo que tá tudo certo, contrato social ou as alterações, eu acho que... É tudo mais rápido. Tudo mais rápido. Pô, legal. Júlia, todo médico que atua, presta serviço, ele precisa ter uma pessoa jurídica? Caso ele queira emitir nota fiscal, se credenciar para ano de saúde, sim, ele precisa ter uma PJ para poder fazer essa questão de emissão de nota fiscal. Entendi. Você sabe que os convênios, né, já há alguns anos, eles não querem mais credenciar o médico pessoa física, a não ser cooperativo, só PJ, em função da tributação. Para vocês terem uma ideia, quando você contrata um médico pessoa física, o convênio contrata, ele além de pagar o médico já vai sofrer uma retenção ali de imposto de renda em média, né, dependendo da tabela, 27,5. Mas antes dele ser retido da tabela do imposto de renda, ele também é retido do INSS. Então imagine, doutora Júlia prestou serviço agora no plano de saúde A1000. A A1000 vai descontar da doutora Júlia 11% de INSS,
vai diminuir do valor dela e depois vai aplicar de novo a tabela progressiva do imposto de renda e diminuir mais 27,5%. E esse convênio que contratou ela como pessoa física vai pagar mais 20% de INSS sobre o valor bruto que pagou para ela. Os dois juntos, a doutora Júlia e o convênio, vão pagar 58,5% de tributo sobre o RPA que ela emitiu para receber do convênio. Então, esses convênios não querem mais pagar isso. E o médico também não. Então, o que eles fizeram? Né? Começaram a provocar o médico a legalizar uma empresa. Então, ele credencia a empresa. Então, quando ela emite a nota fiscal dela, se ela estiver no Simples Nacional, por exemplo, naquela faixa inicial, ela vai pagar lá os 7% dela. 7, 8%, e o convênio não tem que pagar mais nada. Então, isso foi bom para todo mundo. Mas para que isso acontecesse, ela teria que legalizar uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Então, no fundo, montar a empresa pode ser um grande negócio. Para o médico, para o dentista, profissional da área de saúde e também para o tomador de serviço desses profissionais. Um grande investimento, né, Carlos? Pô, nem fala. Então, é um investimento mesmo. Percebeu isso? Sim. Se você pega R$5.000, vai pagar lá 7%, ótimo. Se for RPA como profissional liberal, junto, você mesmo vai pagar 27%, você paga 37,5%. Sim. 27, mas não, 38,5%, que é 11% de INSS mais 27,5% de imposto de renda. E o convênio paga mais 20%. Então, para o próprio convênio, o custo era enorme ter um profissional liberal prestando serviço para ele. Imagina, cada 10 mil ele paga mais 2, cada 100 mil ele paga mais 20. Quanto dinheiro não vai para a mão do governo, né? Muita coisa. Né? Infelizmente, a gente não sabe exatamente como vai ser usado, né? Júlia, quais são os riscos dele atuar sem o CNPJ? Então, como eu havia dito anteriormente, caso o doutor ele está atuando e ele sofre uma fiscalização, ele vai ser autuado. A vigilância, se pegar você atendendo num ponto comercial, estou prestando aqui minha consulta e tal, ele vai logo perguntar: tem o alvará de funcionamento? Tem a vigilância? Se não tiver alvará de funcionamento, se não tiver vigilância, o local vai ser interditado e você vai ser autuado. Então, assim, fica ruim pro profissional, né? Vamos dizer que ele tá ali na hora da consulta dele, cheio de gente, a vigilância bate. Você vai ficar desconfiado. Cadê o alvará? Cadê a vigilância? E acaba interditando aquele consultório. Fica ruim mesmo. Complicado, né? Eu ficaria preocupado de estar no consultório e ser fechado naquele momento ali. Eu não sei se eu voltaria naquele médico, não. Se ele não cuida da legalização da clínica dele com vigilância sanitária dentro dos órgãos fiscais, eu não sei se ele seria um bom profissional para me atender e cuidar da minha saúde. Eu ficaria realmente com o pé atrás, talvez não voltasse. Seria uma coisa muito desconfortável. Então é importante ele entender o seguinte: o Conselho Regional da classe, né, que ele se formou, autoriza ele a prestar aquele tipo de serviço, né? Mas quem autoriza ele estar num determinado endereço prestando serviço é a prefeitura. Sim. Por quê? E a vigilância, que vai saber se aquele local está adequado ou não para aquela prestação de serviço. Carlos, abrir uma empresa da área de saúde é custo ou investimento? É um investimento. Claro que é um investimento, né? Porque assim ele vai investir, né, aquele valor para poder abrir a empresa, só que o retorno que esse investimento vai trazer para ele é muito maior do que o valor que ele está investindo, né? Ele vai ter ali uma redução de tributos, que eu acho que hoje é o mais importante para quem é empresário, para quem é médico, que fornece algum serviço, você ter essa redução de tributos para que o seu faturamento ele seja maior do que foi antes. Então, sim, é um investimento que o médico ele vai fazer e que vai trazer muito retorno para ele. Ainda mais ele escolhendo a forma de tributação certa, né? Exatamente. E aí ele vai ter aí o faturamento, a conta dele, ó. E se ele escolher a nossa empresa? Aí, melhor ainda. Melhor ainda. Não somos perfeitos, mas a gente trabalha muito para muito bem. Trabalha muito para acertar com esses clientes, não é verdade? É porque a gente sofre em razão da quantidade de legislações, de órgãos que a gente tem que produzir. A gente sempre diz isso aqui, você imagina, o cara acabou de abrir uma empresinha, eu não digo só área médica de saúde não, qualquer profissional, abriu uma pequena empresa de prestação de serviço, contador também, estou no Simples Nacional, por ano, meu contador tem que entregar da minha empresa algo em torno de 60 declarações. Faz sentido isso? Eu, como contador, não consigo entender isso. É muita coisa. Entendeu? É um grande Big Brother olhando tudo que a gente faz na nossa empresa. Tem necessidade? 60? Para tudo tem uma declaração, não é verdade? Sim. A gente tem declaração do departamento pessoal, várias.
Na área fiscal, vários. Na contabilidade, nem fala. Então, que loucura! Entende? Que órgão fiscalizador é esse tão organizado que não consegue diminuir a burocracia, facilitando a vida do contribuinte? Então, prestar serviço como contador nesse país é pedreira, como advogado também, né, doutora? Então, a gente tem que entender o seguinte, a coisa é pedreira, né? Mas é legal, é realmente um investimento, porque só quando você fala em redução da carga tributária para uma empresa que está sendo constituída, você já imagina, né, que você está deixando de pagar tributo pessoa física. Eu não quero abrir empresa, não. Né? 38,5. Empresa, dependendo do fato, o mesmo valor que eu pago 38,5 é 5 mil reais. 5 mil reais lá na empresa eu vou pagar entre 6% e 7%. Olha a diferença. Grande redução. Entende? Não chega a isso de jeito nenhum, que é essa tributação. Então você começa a ter, assim, uma possibilidade maior de prestar serviço no mercado, né? Que você se projeta como pessoa jurídica e não como uma pessoa física. É diferente também. Dificilmente as empresas hoje contratam pessoa física. Nem os hospitais, as clínicas, é só pessoa jurídica. Aí eu quero perguntar para vocês, todo mundo pode responder um pouquinho, né? Que é o seguinte, né? Eu preciso de um contador, de uma assessoria especializada para abrir minha empresa? É mais seguro abrir uma empresa com uma contabilidade especializada ou com qualquer escritório de contabilidade que eu achar no meu caminho? Não, tem que ser especializado. Tem que ser especializado. Como que você vai abrir? Se você tem a sua clínica, né? O seu negócio e ele tem uma especialidade, você tem que abrir, você tem que procurar uma contabilidade com especialidade. Acho que a Júlia, como contadora, ela vai saber explicar um pouquinho melhor que eu. A questão de um contador, né, para poder legalizar a empresa é sempre importante, porque assim, a gente vê diversas barreiras que a gente enfrenta, né, e a gente começa a analisar a questão da empresa, a questão de tributação e tudo mais. Às vezes eu atendo muito cliente ali que fala, o meu contador falou que para poder tirar o alvará eu preciso de documento do bombeiro, documento do meio ambiente, assim. Não é que precise desses documentos. Algumas prefeituras realmente exigem esse documento, mas outras não. Então, assim, tem que saber orientar o cliente. O cliente ele não precisa ter um bombeiro do prédio. Se o prédio dele tem um bombeiro, ele pode utilizar o bombeiro do prédio dele. Ele não precisa fazer uma estrutura. Teve um cliente esses dias que me ligou e falou assim, eu não tenho alvará de funcionamento porque a contadora falou que tem que liberar o bombeiro. Eu fui ver, eu falei, não, o senhor tem alvará de funcionamento sim, o alvará tá aqui liberado. Ele, mas ela tá me pedindo o bombeiro. Aí eu falei, bom, ela tá pedindo o bombeiro por quê? Porque o convênio me pediu o bombeiro. Falei, tá, mas o senhor já encaminhou do prédio? Se o senhor encaminhou do prédio, o senhor vai conseguir. Porque assim, a sala que o senhor tá tudo ok. Então, se o senhor for ter que tirar um bombeiro, pelo que tá exigindo aqui, o senhor vai ter que fazer uma reforma na sala. E a sala não é sua, a sala é alugada. Entendeu? Quem tem que reformar a sala é o prédio. Aí ele falou, tá, vou enviar o bombeiro do prédio. Enviou o bombeiro do prédio, conseguiu. Então, assim, alguns profissionais, não desmerecendo, né, ninguém, claro, mas alguns profissionais, eles não estão habilitados a dar um certo tipo de informação, não pesquisa essa informação e acaba que prejudica, né, o cliente. O cliente queria inaugurar e tinha toda a documentação e estava naquela barreira ali de não conseguir, né, fazer a inauguração dele. Eu digo assim, nem habilitado. Às vezes ele não está qualificado, ele não conhece profundamente aquele assunto e ele acaba dando uma informação equivocada. Sim. Teria uma solução fácil e ele vai buscar o caminho mais complicado, mais longo, né, em razão de... O que acontece? Aquilo que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? Quantidade de legislação, quantidade de exigências, faz muitas vezes com que o profissional não consiga conhecer tudo. Verdade. E aí, tanto é que a nossa empresa aqui, a gente não faz indústria, tem atividades econômicas que a gente não atende. Nosso foco é a área de saúde, principalmente. Por quê? Porque é onde a gente consegue atender melhor o cliente. Não é verdade? Então a gente consegue dar um atendimento mais especializado e ainda assim a gente encontra algumas barreiras. Dificuldades. Né? Trabalhar com um profissional da área de saúde também é um pouco mais complicado, né? Porque você tem que estar sempre explicando para o seu cliente o que você está fazendo para ele, né? Ele quer entender e é difícil. É difícil. E eu digo sempre para o médico, para o dentista o seguinte, né? Eles são especialistas. Mas a maioria, na hora de legalizar o seu negócio, procura um generalista. Compreende?
Então ele precisa entender que existe na área contábil as empresas que são especializadas nessa. Algumas dizem que são, mas nós estamos há mais de 30 anos prestando esse serviço, né? Então a gente pode bater no peito e dizer, olha, disso aí eu entendo bem. E muitos não. Né? O cara montou o escritório, agora eu sou especializado na área de saúde, mas ele faz o mesmo de todo mundo, né? Aquela contabilidade convencional, comercial, a gente pega o contrato social aqui, pô, que, né? A gente fica arrepiado só de ver. Verdade. O cara pegou a empresa médica, ele constituiu a empresa como se fosse um comércio, entende? Então, e tem uma coisa importante que a gente não falou aqui, que é a questão do prolabore. Toda vez que a gente constitui uma empresa, é importante definir o prolabore, porque a retirada do sócio, ela só é isenta de imposto de renda se ele tiver um prolabore, pelo menos de um salário mínimo federal, ou se ele tiver funcionário, um prolabore idêntico aí ao maior salário pago na empresa. Não existe uma definição ainda definida pela justiça, pelo governo, de qual é o valor do prolabore. A gente sempre sugere, no mínimo, tem que ser um salário mínimo federal. Entende? Então, são esses cuidados que a gente precisa ter na hora de constituir a empresa, falar que vai ter prolabore sim. Porque às vezes você vê uma empresa da área de saúde, onde todos participam trabalhando, e eles definem um administrador para receber prolabore. Cara, ferrou. Quando a empresa só tem um recebendo prolabore, é porque nós 4 aqui montamos uma padaria. Mas só a Júlia que trabalha, nós somos investidores. Ela tem prolabore, nós 3 não. A gente recebe participação nos lucros. Agora, nós 4 aqui somos dentistas, montamos uma clínica. Os 4 trabalhando. A Júlia é administradora, só ela que recebe prolabore? Não, todo mundo tem que receber, sabe? Porque senão a nossa retirada não está isenta 100% de tributo. Só 32% da nossa retirada estaria isento. 68% eu teria que pagar de novo. INSS e imposto de renda na tabela de 27,5%. E aí, gente, senta e chora. Aí não dá. Tá? Verdade. Quero falar de uma coisa importante aqui, que é o seguinte, antes da gente finalizar, chegando no final do nosso podcast, né? Nós já recebemos aqui alguns clientes da área de saúde legalizados como empresário individual. O empresário individual não é a sociedade limitada unipessoal, a SLU. É um formulário que você preenche, dá entrada na junta comercial e sai o CNPJ, sai o alvará e tudo mais. Qual é o problema disso? O problema é que o empresário individual ele não pode tributar no Simples Nacional nem lucro presumido, se ele tiver profissão regulamentada. Eu fui lá e regularizei uma empresa médica como empresário individual. Prestação de serviço médico. Está no regulamento do imposto de renda. A tributação é 27,5% das notas fiscais que eu emiti. Imagina... Você cai num escritório generalista que não domina esse tipo de informação para fazer rapidinho para o médico, em vez de ele abrir uma sociedade limitada unipessoal, ele abre um empresário individual. E tributa no Simples Nacional, sem problema. Mas assim que essas informações rodarem na Receita Federal, será identificado que ele não é uma sociedade limitada unipessoal, que é um empresário individual, que geralmente é para o comerciante, esse tipo de empresa. Que ele vende serviços médicos, que é profissão regulamentada, a Receita Federal vai cobrar dele 27,5%. Eu já recebi clientes aqui autuados pela Receita Federal, um até pequeno, coitado, mais de 300 mil reais. Trabalhando numa grande rede de hospitais, a rede lá, alguém indicava para todo mundo o mesmo despachante, não posso dizer que esse era contador, e o cara ia para a junta comercial e abria lá um empresário individual para todo mundo. Entende o risco de não se escolher uma empresa que entende do seu negócio? Da área de saúde, a gente entende por isso. Então é importante a gente saber, existe o empresário individual, formulário, na junta. De jeito nenhum, um profissional de profissão regulamentada pode se registrar, a não ser que ele seja comerciante. Eu vou abrir um comércio, eu sou contador, sou médico, quero abrir um comércio. Lá no comércio, eu posso ser empresário individual. Botei a mão na câmera, não foi? Posso ser empresário individual. Mas para prestar serviço médico, eu também posso, só que eu vou pagar 27,5% de tributo sobre o meu faturamento. Esquece os outros modelos de tributação. Doideira, né? Bastante coisa. Bom, gente, estamos encerrando nosso podcast. Quero agradecer a vocês
pela participação, pela contribuição. Eu tenho certeza que todas as pessoas que vão nos assistir, que nos assistiram, vão aprender bastante conosco. Deixo aqui o convite para vocês participarem novamente, para a gente falar agora um pouco sobre constituição de alvará de profissional liberal, pessoa física. Hoje a gente exclusivamente falou de pessoa jurídica, o tema é mais abrangente ainda, a gente vai falar um pouquinho mais desse tema ainda mais à frente, mas falar também da questão do alvará de pessoa física. É importante a gente também falar um pouco mais das particularidades, do CNES, o que pode acontecer, quais são as penalidades, da vigilância sanitária, que são fiscalizações que acontecem, né? Dentro do município do Rio, pelo menos, a vigilância sanitária é o que mais fiscaliza. A gente pesquisar um pouco mais e falar um pouco mais sobre os outros municípios onde a gente tem clientes também. São Paulo, é onde a gente mais tem clientes, vocês recordam? Rio das Ostras. Isso, Rio das Ostras. No estado do Rio. Macaé. Isso. Fora do estado do Rio. A gente também tem na Bahia. Na Bahia, né? Ilhéus. Isso, Ilhéus. Entendeu? Eu fui a Ilhéus, eu adorei, né? Fui lá conhecer o Bataclan. Fui, gente. Pô, existe, tá lá. Lá em Ilhéus. Acho que a gente tem também no Rio Grande do Sul. Isso. Nós temos no Rio Grande do Sul, onde mais? Passo Fundo, que é Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu acho que tem no Recife também. Tem em Brasília. Então, ó, tá aqui o desafio lançado, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa pra gente falar um pouco dos alvarás dessas empresas nesses municípios fora do Rio de Janeiro. E aí a gente fala também sobre o alvará de pessoa física e das vantagens de ter um alvará de pessoa física, porque tem muitas, né? Até porque a gente aqui faz aquele trabalho de contabilidade mista, PJ e PF. Na PF paga-se o imposto com base no resultado. Se eu gastei 10 mil e faturei 10 mil, pago zero de imposto de renda. Tem o INSS. Mas se eu já tiver no teto máximo em outra fonte, eu não pago nada também. Na empresa, se eu faturar 10 e gastar 10, eu vou continuar pagando tributo sobre 10. Então a gente faz esse combinado, isso dá super certo. Quero agradecer a todos vocês aí que nos assistiram, né? Eu vou pedir a vocês que mandem uma mensagem para os nossos... para as pessoas que nos assistem nos nossos canais de podcast, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Vou pedir a você, Carol, para falar um pouquinho para eles, dar o seu recado, o que você quiser. A palavra agora está com você. Todo esse bate-papo aqui foi muito importante para vocês perceberem quanto é importante procurar um escritório de contabilidade que vai entender a necessidade da sua empresa, sabe? Para a gente enquadrar você no regime tributário correto, fazer toda a parte da minuta com as cláusulas corretas para dentro da sua necessidade. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai estar esclarecendo maiores dúvidas que não foram tiradas aqui durante a gravação. Estamos à disposição sempre, hein, gente? Sempre. Entre em contato conosco. E aí, Júlia? É isso, gente. Entre em contato com a gente. Qualquer dúvida sobre legalização, vigilância, CNES, CREMERGE, conselhos, né, em geral. A gente está aqui disposto a te ajudar, disposto a procurar uma maneira mais fácil, né, de seguir com a empresa, reduzindo o tributo dela. E é isso. Entre em contato com a Max Doctor, que a gente está aqui aguardando. Se você quer abrir ou regularizar a sua empresa, né, da melhor forma possível, com a melhor equipe, né, com os melhores contadores, vem para Max Doctor. Aqui você não vai se arrepender. Poxa, obrigado, gente. Obrigado a você que nos acompanha aqui na Max Doctor, contabilidade especializada para a área de saúde. A gente vai ter um prazer muito grande de te receber. Essa casa só existe porque você está aqui conosco. E o nosso trabalho, a nossa motivação, o que a gente faz com mais amor, com mais vontade, é te atender muito bem e buscar soluções para o seu negócio, que muitas vezes você não vai encontrar em outro lugar e que normalmente são soluções que são entregues apenas para grandes empresas que têm uma estrutura muito grande. Nós aqui temos essa estrutura para atender você, que é o foco do nosso serviço. Muito obrigado, uma boa tarde. Hoje estamos aqui na parte da tarde, né? Desejando a você aí uma ótima semana e entre em contato com a gente. Estamos aqui te esperando, tá bom? Carlos Marinho, um abraço.